Muito boa tarde a todos os que nos veem, a todos os que estão aqui. Quem está aqui ao meu lado esquerdo é o João Fragoso, que nos vai acompanhar. João, muito obrigado mais uma vez. E vai-nos acompanhar em mais uma sessão deste café que voltou a abrir portas, felizmente, o Café dos Poetas. É um evento do Paula. O que faz, o que torna único Fernando Pessoa, ou os Pessoas de Pessoa. Eu sei, eu não estou aqui para facilitar a vida obrigada, a Nuno. ninguém. Então. Antes de mais, boa tarde Boa e obrigada pelo convite para estar aqui. Bem, essa pergunta é muito difícil, não é? O que é que torna o Pessoa tão especial? Bem, eu acho que a primeira coisa que me ocorre é regressar ao tempo em que conheci Pessoa, não é? Quando tinha uns 13 anos e deparei-me com a história do Ricardo Reis, do Álvaro de Campos, do Bernardo Soares, os 136 autores fictícios, não é? Como está aqui um livro. E eu, mas que raio é isto? E cheguei ao pé do meu pai e perguntei-lhe o que é isto? E lembro-me que ele deu uma resposta, tentou explicar-me e eu completamente perdida, fiquei ali, mas como assim? Ele é um só e concentra todos estes heterónimos. E então nesse dia à noite ele trouxe-me um livro do Alberto Queiro e disse: começa por este. E foi assim o início. Foi o início dessa entrada nesse mistério. Eu tinha 13 anos, lembro-me de ficar muito comovida ao ponto de começar a chorar, é isto. E, ou seja, o que é que torna a pessoa única, não é? Levei isto primeiro para contar esta experiência, não é? Que tem que ver com começar a chorar. Portanto, houve ali alguma coisa que te seduziu aos 13 anos, que te terá seduzido, o quê, por exemplo? Aquilo que eu sinto é que a pessoa acaba por quase que fazer uma ontologia do ser. De alguma forma toca em temas que nos são fundamentais. E um deles acaba por ser a identidade, que é uma pergunta que eu sinto que nos atravessa do início ao fim, que é quem é que nós somos, que é uma pergunta inacabada. Não é? Depois é como se eu sentisse que ele é uma espécie de ninfa que nos fala do tédio, da angústia, do cansaço, do medo, do sonho, que são temas que nos dizem respeito a todos nós. Não é? Claro que depois os vivemos de um modo singular, de um modo ôntico, mas são temas que nos atravessam. E eu acho que a Pessoa, como ninguém, soube falar desses temas, soube de alguma forma dizer o indizível. Bem, vês, como não era, a resposta era mais fácil que a pergunta, então. Mas, posso-te pedir, depois para prosseguir com a mesma pergunta, que me leias um pouco daquilo que o teu pai te sugeriu. Foi Alberto Queiro, não foi? Foi Alberto Queiro, e essa viagem nunca mais acabou, porque regresso a ele muitas vezes e acho que também se tornou o meu mestre. Ok. Vou ler um poema que talvez todos conheçam, mas faz-me sentido partilhar. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é.
Obrigado, Paula. Já voltamos a conversar. Faço-te a mesma pergunta, Richard. O que é que, na tua opinião, tu que também te apaixonaste pelo pessoa ou pelos pessoas, dir-me-ás, o que é que, na tua opinião, torna este autor tão grande, não é? Já? Então. Agora? Sim. Eu acho que a Paula já sugeriu isto também, o que eu vou dizer, é que a pessoa tem essa capacidade de falar por nós. Ou seja, muitas vezes lemos Alberto Queiro ou outra poesia, ou sobretudo talvez o livro do Desassossego, e pensamos, é isso que eu estou a pensar, não é? É isso que eu sinto. Só que a pessoa tem essa coisa que ela consegue dar palavras que nós próprios não conseguimos dar a essas sensações, sentimentos. E para mim sobretudo isso, é uma pessoa que é muito, muito grande. Depois haverá outros poetas tão grandes como pessoa, mas dificilmente escritores mais vastos, não é? Porque interessa-se em tudo e tantas coisas, no campo da literatura, obviamente, mas também no campo da sociologia, psicologia, religião, com toda a sua busca espiritual, a política, e em todo o lado a pessoa tinha uma curiosidade incansável e então transmite também esse entusiasmo pela vida, não é? E pessoa que aparentemente não tinha muita vida exteriormente, não é? Que uma vida mais limitada depois da infância, quando voltou a Lisboa sempre ficou em Portugal e mesmo saía de Lisboa raramente, mas tinha essa vida imaginária fortíssima e realmente uma apreciação de vida que, no caso dele, realizou muito através da escrita. Bem. E agora, como abertura, o que é que a Paula escolheu? O Alberto Queiro. Qual foi o primeiro poema? Tu lembras-te com que te paraste de pessoa? Diz-me lá. Bom, por acaso lembro-me, é que, mais ou menos, é que eu estava nos Estados Unidos, eu já tinha vivido 6 meses na Colômbia, então sabia o espanhol, ainda não sabia o português, mas uma amiga minha tinha um namorado português que lhe passou uns poemas de Alberto Queiro e não me lembro quais eram, mas também a Tabacaria, de Álvaro de Campos. Né? E com o meu espanhol conseguia seguir os poemas que me fascinaram. Né? E então fui procurar, existiam já algumas traduções para o inglês, mas encontrei numa biblioteca universitária, a pessoa não era conhecida. E depois comecei vivi no Brasil, onde aprendi o português, e lá li imenso de Fernando Pessoa. Mas o tema hoje é de as pessoas de Pessoa, o que faz-nos pensar, claro, dos heterónimos, dos muitos heterónimos. Sim, sim. E a minha descoberta era primeiro esses heterónimos, mas uma coisa que queria realçar aqui é que também, mesmo dentro de Pessoa mesmo, sem os heterónimos, há imensa diversidade. Uhum. E, não sei, quero que... Eu gostava que desses algum exemplo. Que eu leia? Sim, por favor, claro que sim. Portanto, eu escolhi alguns poemas, não sei quantos que vamos ter tempo, nós todos, a ler das nossas escolhas, mas alguns poemas, alguns não tão conhecidos, do Fernando Pessoa, ele mesmo, e para mostrar como ele falava de tanta coisa diferente. Então, primeiro, este poema que eu vou ler agora
é de 1913, portanto, antes da explosão dos heterónimos, e tem um título curioso, não é muito conhecido, O Outro Amor. E esse outro amor faz logo pensar que não é amor heterossexual normal, não é? É um outro amor, que é uma sugestão que é amor homoerótico, mas também é outro amor porque é um amor que é na imaginação, é uma viagem que a pessoa faz, e a pessoa que tinha pouca experiência neste campo, tinha a relação com a Félia Queiroz, claro, e pouco mais, mas na sua literatura viveu bastante isso. Então esse é um soneto que vou ler. Com que fúria ergo a ideia dos meus braços para a ideia de ti? Com que ânsia bebo os olhos pondo em teus sonhados traços, todo o fêmea em teu corpo de mancebo. Teu hálito sonhado até cansaços, como em meu vívido hálito recebo. Ó carne que já sonho, és tantos laços para mim. Deus, deusa, Deus, Vênus é Febo. Ó dolorosamente só sonhado, soubesse eu o feitio exterior e o jeito, em gestos e palavras e perfeito, as palavras a dar a este pecado, de só pensar em ti, de ter o peito opresso em pensar-te entrelaçado. Portanto, fala aqui de todo o fêmea, né? Então ele vai misturar, né? O feminino e masculino, fala de uma deusa, Deus, Vênus, Febo. Portanto, esse outro amor, ele vai misturar os géneros e é tudo, né? Mas não é só, não parece ser uma pessoa real, não é real, obviamente, e tudo isso é no plano da imaginação. Muito obrigado, já que voltamos. Clara, a mesma pergunta para ti, por favor, e as Irmãs. Boa tarde, boa obrigada. Tarde. E eu venho depois da Paula e do Richard, por isso vou aproveitar as ideias deles também. Sim, de facto, há as ideias que perpassam nos textos que conhecemos do Pessoa, a maneira como ele fala delas, tudo isso faz com que tenhamos uma relação bastante próxima, bastante particular com estes textos. Penso que o que é também singular no Pessoa e que nos chama a atenção muito rapidamente é conhecer ou darmos-nos conta da enorme teia, a enorme construção de identidades que fazem o sistema da heteronímia, não é? E há outros poetas que criaram outros nomes, mas de facto a complexidade do sistema criado pela Pessoa é impressionante. Também há outros poetas cuja obra só foi... cuja dimensão só foi conhecida depois da morte, que também aconteceu com a Pessoa. Há outros poetas também nesta situação, mas toda aquela, falávamos há pouco com a Paula, não é? Todo aquele material que foi encontrado dentro da arca, acho que também particulariza muito a nossa relação com a Pessoa, não é? A descoberta de todos aqueles papéis e todos aqueles poemas que ficaram para o momento depois da morte do Pessoa. E estas são várias, acho eu, várias das facetas que acabam por levar a uma relação com este poeta e com o que ele deixou escrito de uma forma muito particular. Ou seja, o facto também de ter publicado muito pouco em vida, não é? E de aquilo que conhecemos, os tais papéis, terem sido editados por diferentes pessoas, que chama essas pessoas a serem também coautores daquela obra, que também terá acontecido com outros autores, mas
também aqui numa dimensão muito elaborada, ou seja, há vários livros do Desassossego, como sabemos, há várias construções dos livros que ficaram por fazer, ou seja, é como se o Pessoa concentrasse à sua volta toda uma... Não é? Há a formação de uma enorme galáxia à sua volta de coautoria, isto para não falar também dos autores fascinados em tantas zonas do mundo, um autor tão traduzido, tão editado, ou seja, tudo isto faz com que, por vezes até possamos ficar um bocadinho assombrados com a dimensão de um poeta como Pessoa. Acho que há várias pontas que, não sendo ele o único poeta a ter estas características, falo de tal forma elaborada, sofisticada, em grande dimensão, que o particularizam. A mim parece-me que é isso que se passa, e muitas das pessoas que visitam a Casa Fernando Pessoa, que visitam o museu, há um lado de fascínio na relação com esta poesia, que talvez também haja com outra boa poesia, mas que é de facto... E depois pequenas coincidências, pequenas histórias, a poesia misturada com a biografia. Há muitas coisas que ficam na memória de quem o lê de forma mais cintilante, parece-me a mim. Ou seja, é uma construção muito elaborada, muito profunda, uma série de personagens que criou, de identidades que criou, que desenvolveu muitíssimo. Muito material escrito, ou seja, é tudo em grande escala, de quantidade e de qualidade. Isso é incrível também, essa prolixidade, não é? Essa quantidade, como é que um homem que tinha a biografia que tinha, enfim, a vida que tinha, como vamos dizer, a pouca vida que tinha, digamos assim, em termos sociais, ou vivia para a escrita, praticamente, não? Sim, o Richard falava também da enorme variedade de interesses que o animavam, que o atraíam, não é? Vê-se isso nas suas leituras, não é? Na biblioteca particular, onde há autores muitíssimo diversos, um leque muito abrangente de temas, e depois pensar também como é que essas leituras ou essa variedade de interesses passa para a escrita, não é? Não de uma forma necessariamente decalcada, mas como é que está essa abrangência de pensamento, de estímulos, também na sua escrita, não é? Sim. E agora o Nuno falava de como é que terá sido essa biografia, não é? Se teve uma vida pouco dramática, não sei como é que o Richard disse há pouco. E quando surgiu este tema, as pessoas do Pessoa, como o tema da sessão de hoje, eu também pensei que as pessoas do Pessoa não são só todos esses heterónimos ou todas essas pessoas que o Pessoa criou, mas são também as pessoas da vida do Pessoa, não é? As pessoas com quem se relacionava, a sua família, Ofélia, os companheiros da escrita, também são pessoas do Pessoa. Sim. Ou os autores que ele lia e estão na biblioteca particular, também são pessoas do Pessoa. Sim. Ou se calhar nós aqui hoje, o Richard, a Paula, também são pessoas do Pessoa. Certo, não é? certo. E para além da heteronímia, há aqui também outras comunidades que podemos trazer à fala. E então queres dar agora uma pequena leitura, se pedir o favor, só para... O que é que tu Sim. vais escolher? Eu fiz uma escolha bastante óbvia, acho eu, fui escolher poemas das várias pessoas, portanto, um poema de cada heterónimo, e não trouxe nenhum do Pessoa ele próprio. E posso começar com um poema do Álvaro de Campos. É um poema que não foi publicado em vida, e trago aqui esta edição, que é a edição da Teresa Rita Lopes, da poesia do Álvaro de Campos. Também acho interessante, não é? Termos livros diferentes, editoras diferentes e editores diferentes. E este poema tem como primeiro verso: o que há em mim é sobretudo cansaço. O que há em mim é sobretudo cansaço. Não disto, nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço assim mesmo, ele mesmo, cansaço. A subtileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, os amores intensos por o suposto em alguém, essas coisas todas, essas e o que faz falta nelas eternamente, tudo isso faz um cansaço, este cansaço. Há sem dúvida quem ama o infinito.
Há sem dúvida quem deseje o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. 3 tipos de idealistas e eu nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito, porque eu desejo impossivelmente o possível, porque quero tudo, ou um pouco mais se puder ser, ou até se não puder ser. E o resultado? Para eles a vida vivida ou sonhada. Para eles o sonho sonhado ou vivido. Para eles a média entre tudo e nada. Isto é, isto. Para mim, só um grande, um profundo. E há com que felicidade, infecundo, cansaço. Um supremíssimo cansaço. Íssimo, íssimo, íssimo cansaço. Brava, muito obrigado. Paula, regressa a ti. E disseste que começaste por Alberto Queiro, enfim, por sugestão, mas de facto esta galáxia de vozes do Pessoa e de vozes e de interesses, não é? De que iremos falar, irei falar ali com o Rich sobre isso, mas permite escolher um mais que nos é mais próximo. No caso, limite-me apenas à poesia. Tu tens essa pessoa do Pessoa mais próxima? E porquê? Acho que já foi assumido o Alberto Queiro. Não foi assumido, agora sim. Pronto, é agora. Sendo que, ou seja, se este poeta existisse só por si só, eu não sei se sentiria a mesma paixão, não é? É o Alberto Queiro inserido neste todo que realmente me faz sentido, não é? Neste Pessoa que pensava tanto, não é? E o que é que te dá o Alberto Queiro? Dá um regresso às coisas mesmas, como ele diz. Sem metafísica. A metafísica bastante, é não pensar em nada. Exatamente. E acho que também, sinceramente, deu algum sentido à minha experiência, porque eu ia muito para o campo, quando era mais nova, para a Serra do Caramulo, e acabava por estar lá muito sozinha, em brincadeiras, e levar o Pessoa comigo nesse contexto, acho que foi muito enriquecedor. E pronto, e o Alberto Queiro abriu-me para a poesia, e acho que é por causa dele que hoje também tenho este caminho. E também, sendo sincera, acho que também me abriu portas na psicologia. Isto é muito curioso, porque eu fui parar ao ramo da psicoterapia existencial, a psicoterapia fenomenológico-existencial, e as primeiras vezes que eu ouço falar em fenomenologia, pensei, ok, isto é Alberto Queiro. Esta coisa de regressar ao fenómeno ele mesmo e de praticar aquilo que se chama medita epoquê, pôr em suspensão os pensamentos. Mas isto é Alberto Queiro. E tudo aquilo se tornou muito familiar graças ao poeta. Não é? E, portanto, eu levo comigo o Alberto Queiro também para o meu exercício da psicologia. Tem sido fundamental. Até terapêutico. Também. Então, e se eu te pedir agora, sem ser o Alberto Queiro, não é um second best, não é um segundo melhor, mas se eu te pedisse para retirares o Alberto Queiro, que já assumiste, quem tu escolherias para ler agora? Para ler, ok. Para ler? Eu acho que E porquê? escolho o Álvaro de Campos com a Tabacaria, que foi outro poema que me tem acompanhado. Já me ouviste ler muitas vezes a Tabacaria, Nuno. Mas tem sido um poema que me acompanha, porque eu acho que cada vez que regresso a ele sinto que é um lugar vivo. Isto não me acontece com outros poemas, nem com outros poetas. Sim. É como se fosse magma, não é? Eu olho e aquilo está ali a fervilhar e leva-me sempre a um encontro com algo diferente. Não é? Sim. Posso entrar na conversa só um bocadinho? Com certeza. Isto que a Paula disse, que parece que se encontra sempre alguma coisa diferente. Às vezes acontece nos poemas grandes, como a Tabacaria e outros, que parece, a mim, não sei se espero que não seja falta de atenção, mas às vezes parece-me que encontro um verso que não tinha lido nas leituras anteriores, não é? Parece que há um verso novo. Acho que é qual é o verso que, por alguma razão, em algum momento, se destaca, não é? Sobressai daquele poema que eu já li várias vezes. E com a Tabacaria, isso aconteceu há pouco tempo. Lembro-me do verso. Diz, Richard. Para acrescentar, mas um pouco a mesma coisa, mas noutra escala, talvez, o livro do Desassossego, que eu já fiz várias edições,
em português. Já traduzi para o inglês há imensos anos, depois fiz uma tradução fortemente revista, quase como se fosse uma segunda tradução, com prefácio diferente. Aliás, nas 3 edições que eu fiz em português, com 3 prefácios diferentes, em inglês também com 2 prefácios diferentes. E, estranhamente, eu não canso do livro. E, exatamente como tu disseste agora e como a Clara disse, sempre estou a descobrir coisas novas, impressionante. Então, ainda outro dia, já não me lembro, mas era um trecho que já vi N vezes e a fixar o texto, traduzir isso e depois vi como se fosse a primeira vez, não é? Isso já diz de género. Vamos descobrir, Paula, vamos descobrir, vamos estar atentos agora. Parece que vou ler o poema pela primeira vez, é mesmo esta a sensação que tenho. Ainda bem. Bem, eu não vou ler a tabacaria toda, fica aqui também já o aviso, senão vou ler um certo. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por debaixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo, pela estrada de nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos, e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Foi a primeira vez outra vez. Mas... Vale que não continuei, porque isto dá cabo de uma pessoa. Que bom, que bom. Richard, perguntava agora, e isto também para falarmos um pouco mais dos pessoas, e inclusive é desses que pouco conhecíamos. E esse primeiro poema que tu leste é absolutamente notável, não fazia a mínima ideia. Mas o que perguntava agora seria uma coisa assim. No meio do homem que com tanta heteronímia, de alguém que escreve sobre estética, política, filosofia, esoterismo, enfim, astrologia, tu consegues ver uma unidade, um fio qualquer que una todas essas personalidades, ou pelo contrário, não. Ou seja, a coisa é tão genial que não. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, agora veio-me à cabeça a correspondência entre o Fernando Pessoa e os seus heterónimos, não é? E que aquilo lido de uma primeira vez, são pessoas diferentes, de facto, não é? Mas, na tua opinião, tu que já o leste e que continuas a ler, o que achas? Achas que consegues entrever alguma ordem ou não? Bom, é uma grande pergunta. Eu disse. E pessoas ficam... pessoanos que passam a vida, mais ou menos, a tentar responder a essa pergunta. Bom, tenho várias ideias soltas que terão a ver com a pergunta. Pessoa sempre procura, acho eu, de uma unidade. Ou pelo menos uma faceta da pessoa. Era assim, não é? E podemos ver também
que os heterónimos, sendo diferentes, são complementares. Né? E, então, vemos, por exemplo, tem o Alberto Queiro, que é poeta da natureza. Né? Depois surge Álvaro de Campos, que é completamente urbano. Depois surge Ricardo Reis, que era o classicista, que era dos que estava deslocado, sentia que deveria ter nascido na Grécia Antiga. E então são várias idades também da civilização humana, e também onde nascem os heterónimos. Né? Alberto Queiro nasceu supostamente em Lisboa, Ricardo Reis no Porto e Álvaro de Campos em Tavira. Portanto, também vai apanhar o país todo. Né? E depois com as suas ideias, com o neopaganismo, vai inventar a religião. E Ricardo Reis, sobretudo, depois outro que é António Mora, outro quase heterónimo, digamos. E Alberto Queiro é supostamente a essência desse neopaganismo. Né? Depois inventa movimentos de vanguarda, interseccionismo, paulismo, sensacionismo. Né? E Álvaro de Campos é o grande sensacionista, que quer sentir tudo de todas as maneiras. Mas também é sensacionista de outra maneira, Alberto Queiro, Ricardo Reis. Então, a pessoa vai inventando tudo e criando um universo paralelo, quase, né? Como um simulacro do universo onde vivemos todos nós. E então toda essa invenção é para criar um todo. Não? Agora, ao mesmo tempo, ele diz que o verso maior, mais importante de Alberto Queiro, a natureza é partes sem um todo. Né? E vai repetir isso várias vezes, que é o verso-chave, que é do poema 47, do Guardador de Rebanhos. A natureza é partes sem um todo. Né? Então tem essa grande consciência que unidade é impossível, que tudo é o que é. E para Alberto Queiro não vale a pena tentar unir. Mas Alberto Queiro, por essa própria filosofia, ela que dizia que não tem filosofia, mas de certa forma era uma filosofia dizer isso, o fato de bastava ver e que uma coisa bastava de existir já era válida, já era uma maneira de unir tudo. Que nada tem de se justificar, está bem. E então há aí uma grande unidade. Né? E agora, para responder de outra maneira, há com certeza certos temas que recorrem dentro da pessoa. Né? A pessoa, sim, queria ser tudo, né? De todas as maneiras, com essa imensa curiosidade. Mas é verdade também que certos temas são recorrentes e transversais. Né? Há sempre esta busca espiritual, né? Que acontece de maneiras diferentes nas várias vozes de Fernando Pessoa. Alberto Queiro seria o único que, de alguma maneira, contraria isso. Né? Mas a pessoa estava sempre a querer ir mais longe. Então tem um conjunto de poemas, Além Deus, que de 1913 mais ou menos, e este título é interessante, né? Além Deus. Ele tem nos seus textos em prosa sobre esoterismo, que ele escreveu muito, há um texto, O Caminho da Serpente, e diz que esta serpente que roça em tudo, mas nunca para, né? Nessa busca espiritual, e que quando chega a Deus também não para, continua. Né?
Então, a pessoa acreditava em tudo e acreditava em nada. Ele não parava, não ficava nunca assente em nada. E, portanto, aquela coisa que tudo é nada, nada é tudo. Né? Então, essa completa, enorme diversidade da pessoa é, ao mesmo tempo, estranhamente, uma unidade. Poderias dar algum exemplo disso agora? Agora, é um poema pequenino, que é sobre essa busca espiritual da pessoa também. É de 1932. A morte é curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Se escuto, eu te ouço a passada, existir como eu existo. A terra é feita de céu. A mentira não tem ninho. Nunca ninguém se perdeu. Tudo é verdade e caminho. Bom, eu acho que cada um desses versos diz muito, né? Muito cheio, mas um verso que queria destacar é: a terra é feita de céu. O que isso significa? Nessa busca espiritual de pessoa, ele interessou-se muito no ermitismo, né? que era Hermes era um personagem, um deus mítico que supostamente era autor de muitos textos esotéricos, e dos princípios fundamentais para muitos esotéricos é a ideia que o que está na Terra é como o que está no céu, né? Que o que está aqui embaixo é como aquilo que está em cima. Portanto, é como um espelho, que tudo que fazemos aqui e tudo que vivemos é uma cópia, de certa forma, daquilo que está num outro plano. Por isso que a terra é feita de céu, né? Ou seja, que, na verdade, que tudo isso representa ou tem um contrapartido, né? Noutro plano. Outro plano. Exato. Muito obrigado, Vicente. Muito obrigado. Clara, volto a ti. E eu falava há pouco de uma relação para além do teu conhecimento, naturalmente, sobre as pessoas do Pessoa. Tu própria és uma pessoa do Pessoa, na medida em que és responsável pela Casa Fernando Pessoa, e nessa condição eu penso que traz o privilégio de perceber a relação entre, enfim, o poeta diz e nós que visitamos a casa, e nós que descobrimos o que aquela casa tem para dar e que aquele poeta tem para dar. Qual é a tua experiência nesse sentido? E como é que a casa está já agora? Gostaria de saber. Sim, conto com muito gosto, porque fizemos uma importante obra de remodelação, abrimos no verão passado, e a exposição ficou bastante diferente do que era antes. E também quisemos avançar com esta obra e fizemos o projeto com esse objetivo de conseguir que os visitantes que lá vão tenham uma experiência mais estimulada tocada em diferentes pontos. Ou seja, a coleção que agora se pode ver é basicamente a que já tínhamos antes, tirando uma outra peça que adquirimos mais recentemente, mas a maneira como as dispusemos, a maneira como organizámos os temas, permitem-nos contar as histórias de forma a chegarem mais próximo de quem vem. Ou seja, explicando mais claramente, encontramos
aquilo que nós consideramos grandes temas e a partir deles fomos construindo várias histórias e, sobretudo, não quisemos falar demais. Ou seja, tudo o que é texto de parede, as legendas, mesmo quando fazemos visitas acompanhadas, orientadas, também nós não falamos demais. Ou seja, não sobrecarregar demasiado quem vem com informação, certo, para deixar, enfim, espaço ao raciocínio e ao espanto de cada um, mas também porque as pessoas que vêm têm já à partida, e sempre vai ao encontro da tua pergunta, expectativas diferentes, interesses diferentes, correto, e graus de conhecimento diferentes em relação à pessoa, à literatura, à poesia. Há pessoas que vêm porque são já grandes leitores de pessoa e há outros visitantes que vêm para conhecer, não é? Para ter um primeiro contacto. Ou seja, a certa altura sentimos que num texto de parede que abre a exposição, quisemos dizer que heterónimo significa outro nome, porque não parece que seja tão óbvio assim o que significa uma palavra que pode ser considerada uma palavra estranha para quem está a chegar ao pessoa, não é? Para quem está a aproximar-se e que queremos que se sinta envolvida. E então, os 3 grandes temas que ali identificamos, e temos uma sala para cada tema, foram justamente a heteronímia, portanto, os outros nomes. É assim que começa a visita à casa, primeiro com uma profusão de nomes que não explicamos quem são, e depois, devagarinho, vamos revelando um pouco, contando algumas histórias engraçadas das relações entre eles, não é? Os que eram irmãos, os que escreviam juntos os jornais, os que trocavam correspondência, e depois então vai ficando mais claro quem são aquelas pessoas, escolhemos algumas e damos uma pequena biografia de nomes menos conhecidos, e depois então chegamos a uma parte onde encontramos os 3 heterónimos, Soares, Bernardo Soares, autor do livro Desassossego, e entre eles o Pessoa. E há pouco o Richard falava da complementaridade, e nessa parte da sala em que falamos destes que são os nomes mais conhecidos, também porque são os estudados na escola, organizámos-los por ordem de data de nascimento. Então temos o Reis em 1887, o Pessoa em 88, o Queiro em 89 e o Campos em 90, ou seja, a complementaridade também se vê aí, sim, e pelas, sim, datas de nascimento, os meses de nascimento, podiam até ser todos irmãos. E depois é aí também que dedicamos mais atenção ao livro Desassossego. Portanto, a primeira sala é a sala da heteronímia, a segunda sala é a sala da biblioteca particular. E também há pessoas que se interessam muito por esta zona da exposição. A coleção mais valiosa da casa é a coleção de livros que pertenceram à pessoa. Os manuscritos estão na Biblioteca Nacional e do nosso lado estão os livros. E é muito interessante ver quem eram os autores que a pessoa lia, daqueles que se conservam ali, não é? E, sobretudo, os autores, as línguas, a grande gama de interesses, e depois ver também notas que a pessoa deixava à margem, porque muitos desses livros estão muito anotados, sublinhados, palavras soltas, textos mais longos, algumas porções de texto que não têm relação direta com os livros onde estão anotados, e há um poema inteiro que o Richard também transcreveu, que encontramos lá na contracapa do livro, de um dos livros. Ou seja, a biblioteca particular é uma parte fundamental da nossa coleção e ocupa uma zona central da exposição, a que chamamos o coração da casa, e onde há pessoas que passam muito tempo, porque os livros estão ali, antes estavam nas reservas, agora estão ali devidamente protegidos, prateleiras forradas a vidro, etc. E as pessoas podem correr as lombadas e ver que livros são aqueles e que autores estão ali mais representados. Grande parte dos livros é em inglês. Claro. Não é? Já falámos sobre isso. Claro. A pessoa passou a infância em Durban, foi aí que começou a sua relação com a literatura de língua inglesa, e há muitos livros em inglês, mas também há noutras línguas. Também é interessante a relação do Pessoa com as línguas, as que conhecia e as que não conhecia, mas com que também se relacionava. Há uma passagem interessante do Pessoa sobre o grego, que diz que não sei grego, mas claro que posso traduzir do grego, depois explica como. E então esta é a segunda sala, a sala do Pessoa leitor da biblioteca, e a última sala, o último grande tema é o tema da biografia, ou seja, contamos estas histórias da infância, adolescência, regresso a Portugal, as pessoas do Pessoa, não é? Quem eram os amigos com quem se relacionava, com quem se encontrava nos cafés, com quem fez a revista Orfeu, a revista Atena, esse grupo. A Ofélia, também contamos essa história, mostramos fotografias de infância e fotografias de outras pessoas da família.
inclusivamente da sobrinha de Pessoa que ainda vive, que é a Manuela Nogueira, que Sim. conta como era, na sua memória de criança, aos 10 anos, aquela casa onde ela nasceu e onde estamos, não é? A Casa Fernando Pessoa é um edifício com 3 andares e no primeiro andar direito foi onde o Pessoa foi viver há 100 anos. Mudou-se para lá há 100 anos com a família que, entretanto, estava a vir de Durban. E aí, então, como é óbvio, é o apartamento que a família habitou e aproveitamos para contar as histórias mais diretamente relacionadas com a biografia e é aí também que falamos do que foi publicado em vida. Não é? E temos também uma réplica da Arca. Contamos que... A célebre Arca. O que ficou... Diga? A célebre... Sim. A réplica da célebre. A célebre. Arca. E dizemos que sim, que os livros não ficaram prontos, não é? Prontos ficaram 4 livros, 4 folhetos de poemas em inglês e a mensagem. A Pessoa não deixou mais nenhum livro publicado, deixou projetos para muitos outros livros, mas era um homem conhecido no seu circuito que publicava em imensas revistas e era considerado pelos seus pares também. O que acontece é que ao longo da visita ao museu há pessoas que passam mais tempo numa sala e outras que passam mais tempo noutra. Isso é interessante ver também. Há pessoas que fazem uma visita mais breve. Tentámos que a exposição tivesse essa capacidade de ter vários níveis de leitura para quem vai com mais pressa e para quem vai com mais tempo. E há pessoas que passam lá manhãs inteiras, que é um gosto de ver. E já tiveste algum relato de alguém que tenha tido, enfim, uma epifania, assim como a nossa Paula teve aos 13 anos, ou que tenha, obviamente que estou a exagerar, mas... Não, mas há muitos leitores fascinados. Tenha sido uma descoberta, não é? Sim, há muitos leitores fascinados. Há pessoas que se comovem, há pessoas que ficam com um brilho especial nos olhos. Temos reações dessas, sim. Que bom, e que contam histórias, como a Paula contou das suas memórias de leitura, que partilham essas histórias de quando eu encontrei este poema, o que é que este poema me disse em determinado momento da minha vida. Temos essas histórias, sim. Que bom, ótimo. Há esperança neste mundo. Nuno, Sim, Paula. deixas-me fazer uma pergunta à Clara. Com certeza. Isso a propósito das memórias. Eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que fui à casa do Pessoa, não é? E deparei-me com o chapéu. Eu devo ter ficado lá, de facto, uma manhã inteira. Fui dessas pessoas. E vi o chapéu e eu fiquei um monte de tempo a olhar e a pensar, mas isto é mesmo o chapéu do Pessoa? É essa a pergunta. Eu acho que transporta esta dúvida comigo. O chapéu não era, Paulo, lamento. Era um elemento cénico escolhido naquela altura. Pronto. Mas encontras, para além dos livros, que como leitora percebes, não é? Até a força simbólica que têm os livros, que a pessoa folheou, que a pessoa leu. Quando trabalhámos com uma pessoa que fez a avaliação da biblioteca particular, um homem que sabe muito de livros, ele dizia-me assim, imagine, se um livro igual a este, a mesma edição, fosse encontrado num alfarrabista, tinha logo... enfim, um livro exatamente igual, a mesma edição, a mesma data. Este é do Pessoa e não tem nenhuma nota. Há muitos que têm, mas há outros que não têm notas nenhumas. Este não tem nenhuma nota, o que está no alfarrabista também não tem nenhuma nota. O do Pessoa vale muito mais. Sim. Porque faz parte de um conjunto simbólico do que é a biblioteca daquele homem, não é? Ou seja, os livros têm esse poder simbólico, mas tens objetos que também podem ser comoventes porque relembram a existência, não é? Em vida daquela pessoa. Tens os óculos, que há pessoas já me disseram, não sei se é fetichismo da minha parte, mas os óculos comovem-me. Que se compreende também pelo tipo de objeto que é, não é? Muito próximo do corpo. O objeto da visão, da leitura, mais uma vez. Há coisas talvez mais curiosas que quando recebemos também com surpresa da parte da senhora da Manuela Nogueira, a sobrinha do Pessoa, um envelope pequenino que tinha um escrito à mão que dizia primeiro cabelo que se cortou ao Fernando em maio, creio eu, de 89, então a criança não tinha ainda 1 ano. E lá dentro está um caracolinho de cabelo, não é? Ou seja, também pode ser comovente. Sim, muito bem. Espero que não tenhas ficado desiludida sobre o chapéu. Depois falamos. Hoje em dia, fotos no Facebook, não é? Em vez do cabelo.
Meus caros, eu pedia-vos, como estamos quase a fechar o café, que uma leitura a cada um, e se quiserem dizer porquê, agradecia. E começar por ti, Paula. Pode ser? Muito obrigado. Eu vou regressar de onde parti. Alberto Cairo. Alberto Cairo. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas, sei lá o que é mistério. O único mistério é ver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada. Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra e é comum e boa. O poema continua, mas fica aqui um pedacinho. Muito obrigado, Paula. Richard. Este é um poema que leio pela música, pela sonoridade do poema. E chama-se Saudade Dada. Em horas ainda louras, lindas, clorindas e belindas, brandas, brincam no tempo das berlindas, as vindas vendo das varandas, de onde ouvem vir a rir as vindas, fitam a fio as frias bandas. Mas em torno à tarde se entorna a atordoar o ar que arde, que a eterna tarde já não torna. E em tom de atuar de todo o alarde, do adornado ardor transtorna, no ar de torpor da tarde. E há nevoentos, desencantos, dos encantos dos pensamentos, nos santos lentos dos recantos, dos bentos cantos dos conventos. Prantos de intentos lentos, tantos que encantam os atentos ventos. Obrigado, Richard. Clara. Eu posso ler ou um excerto do livro do Desassossego, que é mais longo, ou um poema do Ricardo Reis, que é mais breve. O que tu quiseres. Considerando que temos um programa de proximidade poética, podem escolher também. Ou podes sugerir também por causa do tempo. Eu gostaria, não, no tempo não te preocupes. Eu gostaria de Bernardo Soares, que ainda foi pouco falado. E além disso tenho uma particular predileção, já agora. Eu escolhi um excerto que é relativamente conhecido, é bastante citado e foi publicado em Vida de Pessoa. Vimos há pouco que era 29, não é? De 1929. E começa com Amo pelas tardes demoradas de verão, talvez algumas pessoas conheçam. Amo pelas tardes demoradas de verão o sossego da cidade baixa e, sobretudo, aquele sossego que o contraste acentua na parte em que o dia mergulha em mais bulício. A Rua do Arsenal, a Rua da Alfândega, o prolongamento das ruas tristes que se alastram para leste desde que a da Alfândega cessa, toda a linha separada dos cais quedos. Tudo isso me conforta de tristeza, se me insiro por essas tardes na solidão do seu conjunto. Vivo uma era anterior àquela em que vivo. Gozo de sentir-me coevo de cesário verde
E tenho em mim, não outros versos como os dele, mas a substância igual à dos versos que foram dele. Por ali arrasto, até haver noite, uma sensação de vida parecida com a dessas ruas. De dia, elas são cheias de um bulício que não quer dizer nada. De noite, são cheias de uma falta de bulício que não quer dizer nada. Eu de dia sou nulo e de noite sou eu. Não há diferença entre mim e as ruas para o lado da alfândega, salvo elas serem ruas e eu ser alma, o que pode ser que nada valha ante o que é a essência das coisas. Há um destino igual, porque é abstrato, para os homens e para as coisas. Uma designação igualmente indiferente na álgebra do mistério. Mas há mais alguma coisa. Nessas horas lentas e vazias, sobe-me da alma à mente uma tristeza de todo o ser, amargura de tudo o ser ao mesmo tempo, uma sensação minha e uma coisa externa, que não está em meu poder alterar. Ah, quantas vezes os meus próprios sonhos se me erguem em coisas, não para me substituírem a realidade, mas para se me confessarem seus pares em eu não os querer, em me surgirem de fora, como o elétrico que dá a volta na curva extrema da rua, ou a voz do apregoador noturno, de não sei que coisa, que se destaca, toada árabe, como um repuxo súbito da monotonia do entardecer. Passam casais futuros, passam os pares das costureiras, passam rapazes com pressa de prazer, fumam no seu passeio de sempre os reformados de tudo. A uma ou outra porta, reparam em pouco os vadios parados que são donos das lojas. Lentos, fortes e fracos, os recrutas sonambulizam em molhos ora muito ruidosos, ora mais que ruidosos. Gente normal surge de vez em quando. Os automóveis ali a esta hora não são muito frequentes. Esses são musicais. No meu coração há uma paz de angústia e o meu sossego é feito de resignação. Passa tudo isso e nada de tudo isso me diz nada. Tudo é alheio ao meu destino, alheio até ao destino próprio. Inconsciência, carambas ao despropósito quando o acaso deita pedras, ecos de vozes incógnitas, salada coletiva da vida. Muito obrigado, Clara. Bom, esta conversa daria para horas e horas e haverá outra oportunidade certamente, mas por agora o café vai ter mesmo que fechar. Antes disso, queria agradecer aos meus convidados, a Paula Cortes, o Richard Zenett e a Clara Riso. Muito obrigado por terem estado aqui. Também, diga, Lúcia. Bom, música é no fim. Porque... Obrigado, Sr. Alex. Sim. Ora bem. É verdade, bastante importante. Sim. Nisso concordamos. Isso já me está a dar uma novidade. Ótima novidade. Sim, sim. Sim. Muito obrigado, Lúcia. Parabéns, Richard, cá esperamos. Isso é um trabalho ciclópico. Também é infindável. Bom, então, muito boas notícias. Obrigado, Lúcia, por teres intervindo. Para já agradecer aos convidados, também agradecer a todos os que aqui estiveram. Mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que estiveram a ver-nos. E o café vai fechar, como sempre, com a companhia do músico que nos acompanha, neste caso, o João Fragoso. E obrigado também a ti, João. Obrigado.